Quais competências e estratégias são indispensáveis para formar equipes de alta performance e obter destaque no e-commerce? Saiba como construir times que impulsionam resultados e se tornam verdadeiros diferenciais no mercado digital. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa que estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Bertalha. Construindo equipes de alta performance no comércio eletrônico. No competitivo universo do comércio eletrônico, ter uma equipe de alta performance é essencial para se destacar. Essas equipes vão além das tarefas básicas, impulsionando inovação, adaptabilidade, pensamento crítico e criatividade, habilidades vitais para atender às demandas do mercado digital. Construir uma equipe assim exige mais que habilidades técnicas, é preciso promover uma cultura organizacional sólida, liderança eficaz, comunicação clara e capacitação contínua. Com objetivos bem alinhados, essas equipes entregam resultados consistentes e agregam valor à experiência do cliente. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a Prosa com Bertalha a minha amiga Juliana Michelin, ela que é head de uma operação full do Mercado Livre, com mais de 20 anos de experiência em grandes empresas como Natura, Avon, Walmart e DHL. Destaca-se pela implementação de Lean Manufacturing e liderança de equipes de alta performance, focando em excelência operacional e resultados sustentáveis. Olha só que Gostei. legal quem eu estou recebendo aqui na Prosa com Bertalha, a Juliana. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer aqui fazer parte aí desta prosa. Acho que vai ser bem rico aí para todo mundo, para mim com certeza. Obrigada aí mais uma vez pelo convite. Seguramente você vai trazer uma contribuição fantástica aqui, Juliana. Vamos agradecer o Márcio Fabiano, que fez a conexão entre nós dois, Sim, né? Muito legal, né, exatamente. Juliana? Sim, ele me mandou uma mensagem, né, falando, olha, tem essa oportunidade, você topa? E com certeza achei bem bacana e estou aqui com muito prazer. Obrigada aí pelo convite, e obrigada, Fabiana, aí pela indicação. Bacana demais, muito legal. Juliana, já vamos lembrar o pessoal para que eles se inscrevam lá no canal, curtam a Juliana aí, para a gente fazer o motorzinho do YouTube girar, né? E atingir mais pessoas. E também pedir para o pessoal não se esquecer, né, Juliana, de acionar aí a notificação, o sininho, para ser Sem lembrado das dúvida. prosas que acontecem. Ah, e Juliana, e tem outra coisa, hein? O pessoal tira um print de tela, bota no LinkedIn, né? Faz um away, uma propaganda, legal, Aham, muito bacana. Juliana, muito bom. fala desse tema pra gente, qual que é a relevância dele, né? Um tema fantástico realmente que nós estamos trazendo aqui na Prosa com Bertalha. Sim, eu acho que é um tema super relevante. Eu acho que ele sempre foi, né? Quem aqui não gosta de trabalhar com um time de alta performance e cada dia mais a gente depende de times, né, mais maduros, mais preparados, porque o ambiente ele está se tornando cada dia mais complexo. E quando a gente tem um time que consegue agregar valor e trazer resultados sustentáveis, isso ajuda toda a cadeia, né? Ajuda nós como gestores. Então, eu vejo que é um tema mega relevante que dá para a gente falar por horas e horas aqui. E a gente vai tentar trazer um pouco aqui da prática do dia a dia para a gente poder trazer no ambiente de e-commerce, que é um ambiente super acelerado, que cresce em ritmos astronômicos, e você ter um time que consiga dar conta do recado é só um time de alta performance mesmo. Então vai ser super bacana dividir um pouco do que a gente faz aí no setor de e-commerce. Maravilha, muito legal. Você sabe que eu tenho um amigo que escreve livros, é um escritor, né, é o Targino Ionari, e ele escreve muito sobre esse tema, inclusive já fez prosa aqui conosco, viu, Juliana?
Juliana, me diz uma coisa, quais são as habilidades e competências essenciais que você procura ao formar aí uma equipe de alta performance no comércio eletrônico? Para mim, assim, o principal que eu destaco e eu acho que é fundamental é uma habilidade de protagonismo. Eu acho que cada dia mais a gente não tem espaço para desculpas ou para colocar a culpa em outro, em outra área. A gente tem que ter protagonismo e eu acho que também um viés muito forte em solução de problemas. Eu acho que, né, os talentos estão aí para a gente usá-los da melhor forma possível e ele ser protagonista, o profissional que é protagonista, ele está sempre pensando em como resolver o problema e deixando de lado em quem eu vou colocar a culpa do problema. Então, sem dúvida nenhuma, é o primeiro protagonismo. Acho que o segundo ponto é uma questão de atitude, de solução de problema, que eu comentei. E também eu vejo que é muito importante o trabalho em equipe, né? A gente não pode esquecer que é super importante a gente ter trabalho em equipe e também eu acho que fundamental saber criticar, fazer análise de dados e tomar decisões baseadas em dados. Então, acho que também um skill muito forte aí é de crítica, saber analisar dados, números, porque hoje em dia a gente tem 1 milhão de informações, muito mais do que tinha antigamente, e saber usar e permear esse ambiente é super importante. Que legal, Juliana. Aliás, você usou algumas palavras aí que são chaves, eu adoro essas palavras, como é o caso de protagonismo. Você falou de talento, né? Ou seja, são situações e são expressões muito utilizadas, muito batidas, mas que têm uma relevância muito grande, né? E outro ponto que você traz, e aí eu queria emendar uma pergunta aqui, aliás, é uma pergunta que veio aqui do nosso amigo Elcio Graça. O Elcio está sempre presente aqui na nossa prosa fazendo perguntas. Ele pergunta o seguinte para você, Juliana: como que você equilibra a necessidade de pensamento analítico, já que você falou em dados agora há pouco, com a criatividade ao desenvolver soluções inovadoras para desafios diários no e-commerce? Difícil essa pergunta? Eu acredito que os dois andam em paralelo, né? Não consigo imaginar a gente ficar separando as coisas. Eu acho que a solução ela flui muito baseada no time que está ali atuando. Então, obviamente, sempre vai ter um perfil que é mais analítico, um perfil que é mais criativo, e você vai combinando essas características no seu time, né? Falamos muito aqui um pouco antes, né, batendo um papo do que é um time ideal, e eu acho que o time ideal realmente é um time multidisciplinar. E aí o equilíbrio ele vem da necessidade da solução. Então vai ter problema que você vai olhar o número e vai saber resolver. O outro não, você tem os dados, tem o número e não tem ideia de como resolver, já tentou várias coisas e aquilo não funcionou. Então você tem que usar da criatividade, e eu acredito muito que a criatividade venha também de profissionais que tenham um repertório grande de curiosidade, de ter visitado outras, né? Vamos falar aqui de operações de e-commerce que ele já tenha visitado, outras, feito benchmarking. Tudo isso vai ajudando a compor uma solução. Então, eu não vejo que andam separados. Eu acredito muito que a criatividade e a análise de dados estão sempre unidas para você conseguir resolver e vai depender da complexidade do problema que você quer resolver. Fantástico, Juliana, legal demais. E aí, eu queria trazer aqui para a nossa conversa uma seguinte questão, porque nós vivenciamos o mundo que você trabalha, né, que é o comércio eletrônico, ele é extremamente dinâmico, né? E eu queria entender o seguinte: quais práticas de treinamento, capacitação, Juliana, e atualização são fundamentais para manter a equipe sempre preparada? Eu não fugiria muito do 70-20-10. Eu gosto muito desse conceito e ele já é comprovado. Que 70% você aprende na prática. Então, na prática, como que a gente coloca isso em desenvolvimento? Então,
Você pode desenvolver alguma pessoa colocando algum projeto, delegando alguma responsabilidade, acompanhando aquela pessoa, ensinando ela na prática do dia a dia como ela vai conseguir resolver. O 20, a gente tem inúmeras formas, né? Uma coisa que a gente gosta muito de fazer é, como a gente trabalha aí num mercado que tem várias operações, a gente consegue colocar pessoas que tenham mais conhecimento em tal processo para acompanhar outra, fazer um mentoring, dar ideias, enfim, trocar mesmo experiências. Eu acho que essa troca ela é super boa e também te economiza tempo. Às vezes você está lá com problema, se você divide, vai ter algum que já teve algo parecido e que pode ajudar na solução. E os 10% que é a gente estar atrás de treinamentos mais formais, a gente lida com muitos números, muitos conceitos, a gente fala muito de produtividade, fala muito de conceitos de qualidade. Como é que a gente tem conhecimento disso sem fazer um treinamento formal? Não tem muito, né? A prática vai te trazer, mas é importante sim entender, estudar, ir atrás. E eu acredito muito também, né, mais uma vez, no protagonismo do profissional ir atrás do conhecimento, não ficar só esperando que as coisas aconteçam, ou que a empresa forneça, ou que a empresa sugira alguma forma de você ter mais conhecimento. Então, eu acredito muito no profissional que vai atrás e que é curioso e que faz perguntas. Eu acho que fazer perguntas é algo que te ajuda demais na carreira para você aprender. Então, você está num processo novo, como é que você aprende, né? E como no e-commerce a gente cresce muito rápido, sempre tem gente nova entrando e às vezes tem gente que veio de outro ramo, não tem conhecimento de algumas coisas específicas do e-commerce. Então, eu tenho que perguntar muito, né? Tem que estar ali disposto a aprender. Eu acho que essa posição também do lado do profissional é super importante para que acelere cada vez mais o conhecimento para poder entregar aí melhores resultados. Aliás, você trouxe dois pontos aí que são extremamente importantes nesse processo todo de equipes de alta performance ou alto desempenho, né, Juliana, que é a parte da curiosidade e fazer perguntas, né? Então, isso é Exatamente. fundamental. E por falar em fazer perguntas, eu faço muita pergunta, viu, Juliana? Que bom. Eu tenho uma pergunta aqui da Marília, Marília Ramalho, ela que diz o seguinte: quais são as estratégias mais eficazes para alinhar a equipe de e-commerce aos objetivos estratégicos da empresa, Juliana? A gente tem vários canais, né, onde as estratégias elas são colocadas. Então, vários tipos de empresa pelos quais eu já passei, tem vários formatos, né? E eu vejo que no e-commerce esse formato é muito mais moderno e mais direto. Então, a gente tem lives para comunicar alguma estratégia, a gente tem algumas reuniões que são rotineiras, onde a gente também pode comunicar a estratégia. Existem várias formas, e eu acho que dependendo do nível que cada pessoa está na organização, tem que ser via o canal que ela faz parte daquela, né, daquela rotina. E mensagens claras, objetivas. Eu acho que como a gente tem muita informação e a estratégia ela permeia muitas áreas, ela é muito grande, como é que a gente faz com que a grande estratégia consiga, né, descer até o nível que a gente precisar descer numa operação para que o colaborador que faz lá a separação do pedido entenda qual é a parte dele dentro da estratégia. Então, eu acho que através das rotinas que a gente tem de reuniões ou de feedbacks, enfim, que a gente consiga colocar através dessas comunicações e sempre trazendo na linguagem que vai ser melhor entendida. Às vezes a gente fala de estratégia em linguagens que às vezes você chega para o colaborador que está separando um pedido, né, ou que está expedindo um pedido de e-commerce e ele não entende aquela linguagem, mas se você traduz para ele, né, da forma como ele tem que fazer, a qualidade que ele tem que ter cuidado, a produtividade que ele tem que ter, ele vai ajudar a estratégia de vender X, X, enfim, eu acho que cada nível tem a seu modelo de comunicação e o seu caminho para chegar a essa estratégia.
Fantástico, Juliana. Juliana, o meu amigo Fernando Trigueiro, que mora lá em Olinda, lá em Pernambuco, pertinho ali de Recife, né? Ele está perguntando o seguinte: em tempos de mudança rápida, como garantir que a equipe esteja ágil e disposta a inovar sem medo de falhas? Olha que pergunta legal. Pergunta muito boa. E assim, hoje eu vivo uma realidade muito dinâmica e sem dúvida alguma, e sem medo de errar, o principal para mim é ter uma cultura, né? A empresa ter uma cultura que propicie as pessoas tentarem, porque como muda muito rápido, a gente precisa entregar de formas diferentes. Então, para mim, o principal é que a empresa tenha uma cultura, e essa cultura envolve muito a questão da confiança também, que a gente vai delegar, a gente vai dar autonomia e confiar que aquelas pessoas, né, vão fazer o melhor. Obviamente, você tem maturidades e maturidades que você pode delegar, até que ponto você pode delegar, mas a partir do momento que você tem um ambiente cultural que propicie essas tentativas, flui muito melhor. Então, não adianta você querer inovação, você querer formas diferentes de fazer, sendo que uma tentativa frustrada já tem algo punitivo ou alguma coisa, né, de um olhar meio esquisito. As pessoas perdem a confiança. Então, acho que tem muito isso de ter um ambiente culturalmente propício para a gente poder entregar resultados diferenciados. E muito, né, da pergunta aí também de agilidade tem a ver com o profissional. Então, os profissionais que são ágeis, flexíveis, eles cada vez vão ter mais espaço no mercado de trabalho. Saber errar e não se frustrar, eu acho que é importante também, né? Sempre pensando do outro lado, não só ter o ambiente, mas também o profissional saber que às vezes ele vai errar e ele tem que consertar rápido, ou que ele vai fazer de uma forma, o outro fez melhor e ele vai ter que adaptar para copiar o do outro, porque não tem que ter ego ali naquele momento, porque o melhor tem que ser o melhor para a empresa. Então, acho que tem esses dois caminhos, né? A cultura e o profissional ágil, que é perfil. Para mim, é muito daquilo que eu já comentei, do protagonismo, enfim, traz muito do profissional em si. Uau, que fantástico, Juliana. Juliana, vamos fazer o seguinte: nós estamos aqui, passou rápido, viu, Juliana? Nós estamos aqui finalizando o primeiro tempo da nossa prosa. Nós vamos tomar uma água, um cafezinho e chamar a dona Corujinha, Oh, vapt-vupt, e nós voltamos para o segundo tempo. Pode ser, Juliana? claro, com certeza. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, eu e a Juliana. Muito bacana, realmente. Juliana, tem uma pergunta aqui que é da Tânia, a Tânia Reck. A Tânia, que inclusive já fez prosa aqui conosco. Ela pergunta o seguinte: como que a comunicação interna e a transparência impactam o desempenho das equipes no e-commerce? Que práticas você recomendaria? Boa pergunta. Comunicação sempre é um calcanhar de Aquiles, né? Acho que toda empresa que eu passei, vira e mexe, a gente sabe que é muito importante a comunicação e vira e mexe a gente falha muito na execução. Então, sem dúvida nenhuma, a comunicação objetiva, clara, ela é super importante. É, e para que a gente consiga entregar resultado, a comunicação ela tem que fluir, porque todo mundo tem que saber onde a gente precisa chegar. E uma coisa, uma prática que eu uso muito no meu dia a dia e que eu realmente acredito é explicar o porquê das coisas. Porque às vezes vem alguma comunicação, alguma questão que a gente precisa entregar e as pessoas não entendem de onde veio, às vezes não concorda, pensando do lado de ouvinte. E aí, quando você traz o porquê das coisas, eu acho que torna aquilo mais factível e mais tem o buy-in aí maior das pessoas, né? Então eu acho que o desempenho está muito ligado aí a uma comunicação clara, e eu acho que tem a questão aí também da pergunta da transparência. Transparência, para mim, torna um ambiente de confiança. Quanto mais transparente a gente for com as pessoas, mais transparente a gente for na comunicação,
eu acho que mais confiança, né, as pessoas têm no processo em si, na própria liderança e tende a fluir muito melhor. Mas sempre é algo muito crítico. A gente, como o dinamismo é muito né, grande, muito rápido, a gente tende a sempre ter alguma falha aí de comunicação. Então tem que estar realmente atento, que às vezes por falha na comunicação a gente deixa de entregar algum resultado importante. Que legal, que fantástico. E aqui tem uma pergunta internacional do nosso querido Christian Teles, lá dos Estados Unidos. Ele acompanha a nossa prosa com Bertalha, já fez prosa aqui conosco também. Quais são os principais desafios que você vê na retenção de talentos no setor de e-commerce e como você aborda esses desafios, Juliana? Bom, reter talento é um desafio para todo mundo, não só para o e-commerce. Eu acho que tem que ter aí um bom equilíbrio, né? Eu acho que sempre tem o lado da gente pensar muito em como conciliar, né, uma remuneração competitiva com um ambiente de trabalho com desafios suficientes para reter os talentos, porque as pessoas que são talentosas, geralmente elas têm lá sempre o extra mile, entregam mais, entregam melhor, e para que elas sigam motivadas, tem muita questão dos desafios que a gente consegue dar para esses profissionais. E eu acho que também, além do desafio, uma coisa que eu considero também super importante, gosto, né, que meus gestores me deem e também dou muito para os meus talentos, é a autonomia. Eu acho que quando você tem autonomia no seu trabalho, sendo você uma pessoa talentosa, você se compromete mais com o resultado, porque você é parte daquela solução. E eu vejo que cada vez mais a gente, né, no e-commerce principalmente, que é essa velocidade muito é, alta de mudanças, cada vez mais os profissionais têm mais autonomia, têm uma margem maior ali de tomar decisões para que o resultado flua de forma mais rápida. E eu acho que tendo essa combinação, é mais fácil manter o talento ali na empresa. Fantástico, Juliana. E aí, um pouco em linha com o que você falou, ou seja, o e-commerce ele exige agilidade, atenção das pessoas, muita dedicação. É um supply chain, vamos chamar assim, um business de um supply chain extremamente nervoso. Como é que a gente pode lidar com o estresse e a alta pressão, Juliana, em equipes de e-commerce, especialmente durante picos de vendas, né? Então, nós temos alguns picos, Dia das Mães, Dia dos Pais, Namorados, Black Friday, Sim. Natal, quer dizer, Natal, por olhar só tem pico, né, ô, Juliana? E como é exato. que... Cada vez mais, né, a gente vem vivenciando aí picos de vendas que antigamente não eram tão fortes. Hoje, às vezes, um Dia dos Namorados, Dia das Mães é tão forte quanto a Black Friday, Natal, né? Acaba Black, já começa o Natal. Obviamente, esses períodos têm uma carga maior de trabalho. Eu acho que é importante o profissional ter a consciência que esses picos vão existir, já sabendo que isso vai acontecer, né, o que a gente tem feito? Se preparando cada vez melhor. Então, a gente tem, né, trabalhando em e-commerce, a gente trabalha em vários turnos, tem várias operações que uma ajuda a outra, porque às vezes o pico de uma, né, não é no mesmo momento do pico que a outra operação vai ter. Então, sempre tem também esse ambiente colaborativo e é importante o profissional saber desenvolver o time dele, principalmente de liderança, para passar por esses períodos. Então, se antecipar, né, saber que nesse momento a gente vai ter muitos novatos na operação, por exemplo, como é que a gente pode trabalhar cada vez mais com treinamentos mais efetivos, com onboards menos doloridos, para que a gente consiga entregar os resultados. Mas, obviamente, é um período de alta que você está mais ligado, está mais atento, né? Independente se você está fisicamente ou não, você tem lá hora a hora recebendo como é que estão as vendas, como é que estão os resultados, como é que está a performance. E aí, mais uma vez, eu sempre gosto de colocar, né, o lado do trabalho, o lado do profissional, né, da empresa do profissional.
o profissional se preparar, né? Eu dou exemplos práticos meus. Eu sempre busco ter uma vida saudável, porque eu sei que a rotina de logística não é fácil, é uma escolha que eu fiz. Então, eu faço meu exercício regularmente, eu me alimento bem, eu bebo muita água, eu busco dormir bem, para eu ter energia vital para conseguir dar conta. E quando esses picos vêm, esses períodos vêm, a gente sabe que eles também vão passar, né? Não é para ser algo constante, porque aí eu acho que ninguém aguenta e não é nem saudável. E o bacana é que eles vêm, a gente entrega e eles passam e fica aquela sensação gostosa de ter passado um período bom com o time, né, comemorando, então bastante reconhecimento nesses períodos também é bacana. Que legal, muito bacana. E aí, você, num dado momento, você falou sobre autonomia. E o Luiz Novaes faz uma pergunta que, de certa forma, o Luiz Novaes é lá da cidade do México. É um brasileiro que mora lá já faz bastante tempo, muito boa gente. Nós trabalhamos juntos na HP, também já esteve na Prosa Convertalha. E ele pergunta o seguinte: quais práticas podem ser adotadas para fomentar um ambiente onde a equipe possa questionar o status quo e trazer soluções criativas para melhorar a performance? Eu acho que volta naquele tema, né, de a gente ter um ambiente de confiança, onde as pessoas podem e devem questionar. Eu adoro quando as pessoas perguntam, mas por que assim? E não faz sentido. Às vezes cai alguém de fora que não tem nada a ver ali com o dia a dia e faz alguma pergunta e que te faz pensar, poxa, que bacana, não tinha pensado por esse lado. E eu acho que os profissionais que são abertos e genuinamente se interessam pelo ouvir e pelo estar atento ao que as pessoas trazem de questionamento, só tem a ganhar. Então, eu acho que, mais uma vez, é o ambiente, é a cultura organizacional que traz esse tipo de liberdade e cada vez mais a gente fomenta com que isso aconteça, porque fantástico quando todo mundo ali colabora, participa, questiona e também é responsável por entregar aquele resultado. Então, eu acho que tem muito a ver com essa cultura de confiança e cultura de inovação. Muito bacana. E o Luciano Corsini, muito amigo, trabalhamos junto na HP, ele foi presidente da HP, ele pergunta o seguinte: como identificar os membros da equipe que possuem um equilíbrio entre habilidades técnicas, pensamento crítico e criatividade? Como essas habilidades impactam os resultados, na sua opinião, Juliana? Bom, ter uma equipe multidisciplinar é fundamental para entregar melhores resultados e resultados mais sustentáveis. Então, você conhecer a sua equipe profundamente é fundamental. Então, não tem como a gente formar um time de alta performance se a gente não conhece o que motiva cada um, o que cada um tem de fortaleza, o que cada um pode contribuir. E aí eu acho que você conseguir montar um time que tenha um mix de todas essas necessidades, não tem como dar errado. E aí, do lado do profissional, tem ele também ter uma rede, né, de relacionamento, que ele saiba que às vezes vai chegar um desafio para ele, ele fala, opa, aqui eu vou conseguir até a página 2 para ir para 3 eu vou precisar da ajuda do fulano, ir atrás do fulano. Então, acho que tem muito do profissional também, é, fazer ali a sua rede de apoio, aprender com os demais e saber que nem tudo ele vai conseguir resolver. E, então, acho que o autoconhecimento nesse sentido também ajuda demais. E o líder tem que estar sempre atento para que ele sempre coloque o desafio para a pessoa certa na hora certa. Eu acredito muito nisso, que as pessoas vão entregar melhor quando ela está num desafio que o potencial dela é relacionado àquele problema. Então, o líder tem que estar sempre muito atento ali para poder dar o desafio certo e instigar o time a entregar em conjunto. E bacana, uma prosa fantástica nós temos aqui, Juliana. E a Magali Romão, que é uma professora fantástica da área de logística, mobilidade, ela toca um assunto que você acabou de alguma forma abordar aí, que é a parte da liderança.
E que papel a liderança desempenha ao inspirar pensamento crítico e criatividade em sua equipe de e-commerce, Juliana? Boa pergunta também. Bom, a liderança, para mim, ela tem que estar sempre disposta a fazer o seu time ir um degrau a mais. Então, sempre elevar a régua. E como que dá para fazer isso, né? Então, você está numa reunião de análise crítica, por exemplo, você saber fazer as perguntas. Às vezes, você vê ali no grupo que, vamos supor, tem 5 pessoas participando, que 2 já entenderam, já seguiram aquele caminho, o restante não. Então, não deixar passar, fazer perguntas para que as outras pessoas também entendam, não pensei por esse lado, enfim. Então, acho que um bom líder é aquele que está sempre fazendo ali provocações, boas perguntas, conectando a estratégia com o resultado. Ele tem um papel, né, como eu já comentei, de montar esse time multidisciplinar para que possa instigar as pessoas também a trabalharem com diversidade, para que cada um tenha aí uma contribuição no resultado final. E o líder é aquele que está ali para tirar as barreiras. A partir do momento que você tem um time de alta performance, que você dá o desafio, que a pessoa tem autonomia, está comprometida com o resultado, o que resta para o líder é como eu te ajudo, né? O que eu posso fazer para te ajudar, para ir além, para tirar as barreiras e reconhecer. Eu acho que é super importante reconhecer o trabalho do time para que, né, saibam que estão sendo vistos. E também feedbacks, que às vezes, né, não está legal, precisa corrigir. Então, o líder também é super importante ele fazer constantemente feedbacks, ter conversas difíceis, né? Eu vejo muitos líderes que têm dificuldade de ter uma conversa difícil, e às vezes dessa conversa difícil é que vai florescer resultados muito melhores. Então, acho que é super importante um líder muito ativo, muito atento, muito participativo e genuinamente pensando ali em desenvolver essa equipe para todo mundo conseguir entregar melhores resultados. Uau, fantástico, Juliana. Juliana, o tempo passou muito rápido, nossa prosa está finalizando aqui. Que prosa, muito legal, realmente. Gratidão, Juliana. Eu agradeço, passou muito rápido, gostei demais aqui de participar. Obrigada a todos pelas perguntas e fico à disposição. Quem quiser me procurar aí também no LinkedIn, para a gente poder trocar mais experiência. Muito obrigada aí pela prosa. Gratidão, gratidão enorme, Juliana. É uma contribuição fantástica que você trouxe aqui para a gente, falando de liderança, protagonismo, talento, ou seja, uma aula dentro desse contexto que nós trabalhamos aqui sobre equipe de alta performance. Ao infinito e além, Juliana. É isso aí, muito bom. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para você, tudo de bom. Obrigada, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.